A Diretoria de Comunicação da UFU te convida. Bora prosear? Olá, estamos aqui com mais um Bora Prosear, trazendo para você mais uma dessas pessoas que constroem, que fazem a Universidade Federal de Uberlândia. É um grande prazer estar trazendo para você hoje o primeiro tijucano que recebemos neste programa, Renato Alves Pereira. Ele que nasceu em 21 de dezembro de 1946, a 137 quilômetros daqui de Uberlândia. 10 anos depois, ele veio para Uberlândia, onde ficou até cursar engenharia elétrica na UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Com diversas pós-graduações em gestão e em administração, o Renato foi professor da FEELT, a Faculdade de Engenharia Elétrica da UF, de 1974 a 2014. Nestes 40 anos, ele foi, entre outras coisas, diretor da FEELT, pró-reitor de ensino, pesquisa e extensão, pró-reitor de planejamento e prefeito universitário. Aqui na universidade, o Renato ocupou vários cargos. Hoje aposentado, é diretor administrativo do grupo Luta pela Vida, é membro do Conselho Fiscal da FAEPO, Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia. Por isso, e muito mais, é que o Renato Alves Pereira é o grande convidado do programa de hoje. Porque, como todos sabem, Eliane, uma universidade é feita de gente e gente é feita de histórias. É isso. Olá, aí. Professor Renato, seja muito bem-vindo ao programa Bora Prosear. É um prazer tê-lo aqui, um programa que, por meio de seus colaboradores, conta um pouquinho da história da universidade, né? Mas eu queria começar falando da sua infância lá em Tuiutaba. O que o senhor lembra de quando o senhor era pequeno, lá na cidade de Tuiutaba, já que o senhor é tijucano, né? Pois é, eu primeiro quero agradecer o convite, quero agradecer o carinho da manifestação do Vitor Hugo e de todos vocês, agradecer a Josi pelo convite e dizer que estou muito feliz de participar mais uma vez, né, de alguma oportunidade como essa no interior da universidade. Com relação à minha infância, eu vivi em Tuiutaba, na zona rural, porque meus pais eram retireiros, né, de fazendas, e nós morávamos na zona rural de Tuiutaba. Quando foi pela responsabilidade dos meus pais, e que eu cheguei na idade de frequentar a escola, aí ele foi procurar as condições melhores para a escola, né? E nós nos mudamos para Uberlândia. Uberlândia, naquela época, e a minha infância, então, ela, em termos urbanos, ela aconteceu na cidade de Uberlândia, porque até então era zona rural, né? E na cidade de Uberlândia, eu tive a oportunidade de crescer junto com a cidade. Porque quando eu vim para Uberlândia, para vocês terem uma ideia, a Avenida Vasconcelos Costa não era asfaltada, né? E os bairros todos eram terra, né? As ruas não tinham nem calçamento, nem nada. Então, nós vivemos todo esse período, e Uberlândia teve um crescimento muito forte num período muito pequeno. E eu tive a felicidade de acompanhar tudo isso. Sou de origem de escola pública, estudei na escola Dr. Duarte, depois o estadual tinha o curso primário, eu passei para o estadual, e tive as oportunidades todas na minha vida dentro de escola pública, até chegar à época da universidade, que também foi em escola pública. Então, eu sou uma pessoa muito agraciada. Deus olhou para mim e falou, esse é o cara, né? E permitiu que as coisas acontecessem a meu favor. A sua família, o senhor tinha quantos irmãos? Nós somos 7 irmãos. Eu sou da família antiga que tinha muito.
Eu tenho 7 irmãos, eu tenho 3 filhos, olha a diferença, de 7 para 3. E meus filhos, cada um tem 2 filhos. Então, há uma diminuição natural, né? A sociedade adotou essa sistemática em que há uma diminuição. Na época dos meus pais, famílias numerosas era o que era normal, né? E hoje não, hoje tem muita gente, eu tenho neto que não quer ter filho. Professor, o senhor veio com que idade para Uberlândia? Olha, eu vim para começar a estudar, devia ter na faixa de 10 anos, né? Alguma coisa do 64. gênero. 46, 56. 56. 56, né? O senhor lembra das brincadeiras na fazenda? Lembro das brincadeiras da fazenda, quebrei o braço numa brincadeira dessa de montar em bezerro, essas coisas de maluco, de menino, né? E quebrei um braço, e que deu um trabalho grande para minha família, porque não havia recursos, né? Então, quebrar um braço era uma coisa muito fora do normal, né? Felizmente, o atendimento, mesmo que precário, aconteceu, eu não fiquei com nenhuma deficiência em relação a isso. Mas lembro muito bem das brincadeiras, de nadar nos rios, córregos, pescar e tudo mais. Isso, Iluminação elétrica era aquela que não tinha, né? não tinha. A iluminação era de lamparina, né? Você tinha as lamparinas que atendiam. Quando, para vocês acompanharem em termos de história, né? Meus pais da zona rural, e assim que eu tive a oportunidade, eu consegui adquirir um sítio aqui próximo de Uberlândia. Até pela inspiração dos pais. E é bem próximo, né? Aqui bem perto das mansões aeroporto, o sítio. Propriedade pequena, mas é zona rural. E lá também não tinha energia elétrica. Então, quando eu adquiri, eu já estava na universidade na época. Na época a gente ganhava bem na universidade. A universidade, ela era federal, mas ela era uma federal fora do contexto, vamos dizer, unificado no Brasil. A gente chegava a ter 14 salários no ano, né? Isso me permitiu uma reserva e eu consegui adquirir o sítio. E no sítio nós tivemos que adquirir um gerador, porque não tinha energia elétrica. Hoje, falar nisso é brincadeira, né? Porque A eletrificação rural é bem mais recente. bem mais recente. Mas o senhor citou aí, eu não posso deixar de passar, porque eu sou uberlandense. Aí o senhor citou a Vasconcelos Costa. Era a Vila Martins. A Vila Martins. Vila Martins. Era Vila Martins, Vila Saraiva. Vila Saraiva, Né? Vila Operária. Vila Operária. Esse bairro aqui não existia, Não né? tinha. Aqui Isso era não o tinha. campo do municipal ali, um Campo campão de terra. municipal, né? Exatamente. Então, mas aí o senhor veio e a sua família foi morar no Martins ou na Vila Não, Martins? no início nós fomos morar lá na Taboca, Lá, bairro Bom Jesus. bairro Bom Jesus. Bom Jesus. Lá próximo da Calu, Sim. ali, naquela região, que era muito precária, o córrego ali, tudo estrada de terra. Por que que eu me lembrei da Avenida Vasconcelos Costa? Porque eu estudei na Escola Doutor Duarte, Sim. que é na Avenida Vasconcelos Costa. Então a gente tinha uma convivência ali, né? E quando foi o asfaltamento da Vasconcelos Costa, porque inicialmente tinha um calçamento daquele pé de moleque, aquelas pedras menores. E depois fizeram o asfaltamento por cima. Foi uma grande conquista, né? A cidade, porque a Avenida Vasconcelos Costa toda a vida foi uma
referência de Uberlândia, né? Era Vasconcelos Costa e Avenida Afonso Pena, que atravessava toda a cidade, né? Então, são duas referências. E nós tínhamos ali a estrada a coisa da Mogiana, a estação da Mogiana, que bloqueava, né, ali na João Pessoa. Onde é o terminal central. Onde é o terminal central. Hoje tem aquelas praças onde você tinha ali a estrada de ferro, passava a estação da Mogiana e todos os depósitos, né, Galpões, chapas, o pessoal descarregava os trens. Descarregava ali. Então a minha infância foi mais ou menos, né, dentro dessa característica. E ali próximo do Dr. Duarte tinha um pontilhão, um viaduto, sim, que atravessava do bairro da Martins para o bairro Operário. Então você atravessava a pé para não ter que atravessar nos trilhos. Uma infância de criança antiga mesmo. Pontilhão era uma ponte de trem, viu, gente? É porque a gente vai falando, é uma ponte onde o trem passa por cima, né? E a gente... Mas a infância foi bem vivida, né? E aí as brincadeiras, o futebol e tudo mais, as amizades, né? A partir desse conjunto de valores, né? Que a infância permitia na época. Aqui em Uberlândia, professor, lá o seu pai lidava com fazenda. E aqui em Uberlândia? Olha, meus pais, eles foram, infelizmente, eles não estão mais conosco, mas meus pais foram heróis na criação dos filhos. Essa quantidade de filhos. Meu pai era uma pessoa de fácil comunicação e a minha mãe era muito boa de cozinha. Então minha mãe fazia doces e fazia quitandas e meu pai na bicicleta vendia. Foi isso que nos deu a oportunidade da primeira infância. Depois ele conseguiu adquirir um táxi e até o final da vida ele ficou trabalhando como motorista de táxi num veículo dele, né? Mas ele criou com dignidade todos os filhos e a gente teve as oportunidades todas, né? Nem todos fizeram curso superior, mas 4 de nós fizemos curso superior e temos, né, uma vida graças aos ensinamentos e à estrutura familiar que eles conseguiram nos apresentar e conceder. O Bora Prosear volta daqui a pouquinho com mais histórias do professor Renato. Trabalho, lazer, estudos. Daqui a pouquinho o Bora Prosear está de volta. Bora Prosear vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lilinho, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Olá, e o
o Bora Prosear está de volta, hoje com a presença do professor aposentado da Universidade Federal de Uberlândia, Renato Pereira. Professor, agora a gente vai falar um pouquinho da sua vida de graduação. O senhor ficou em Uberlândia até que idade? Olha, eu em 1966, então são 20 anos, né? Eu prestei vestibular na UFMG, aqui em Uberlândia já tinha engenharia. Mas eu toda a vida fui uma pessoa muito ambiciosa, né? E em Uberlândia não tinha engenharia elétrica. Eu tinha uma certa... O que atraiu para a engenharia elétrica? Pois é, a primeira coisa que aconteceu na minha infância foi uma decisão, aliás, duas decisões. Eu tive oportunidades de não fazer curso superior, por dois caminhos. Meu pai tinha amizade com o comandante do Exército, que queria convencer meu pai de que eu fizesse carreira no Exército. E eu achei que não era a melhor coisa. Segundo, quando meu pai começou na parte comercial, trabalhava com leite, de vender leite. E aí ele queria, e meus tios, que também trabalhavam nessa área, que eu me envolvesse nessa atividade. Eu também achei que não devia, e resolvi estudar. E quando eu resolvi estudar, eu, naquela época, era apresentado para o jovem duas opções, ou ser médico ou ser engenheiro. E eu tinha, e tenho até hoje, dificuldade com doença, com sangue, né? Eu cheguei a desmaiar em clínica de ver o sangue. Então, eu tinha uma aversão a sangue. E aí foi engenharia. E dentro da engenharia, a engenharia elétrica foi a que me atraiu, né? E em Uberlândia não tinha engenharia elétrica. Aqui em Uberlândia tinha faculdade de engenharia, não existia universidade. E a faculdade de engenharia tinha engenharia mecânica e engenharia química, só. E então eu resolvi arriscar, fui para Belo Horizonte, tinha feito estadual. Estadual era uma escola extremamente exigente. Dava base. E dificilmente um aluno do estadual não conseguia êxito no vestibular naquela época. O estadual era o museu, professor? Era? O museu? Museu. Era no museu, depois que foi para a Praça do Balvilela. Continua no museu e lá, né? Mas era no museu, estudei no museu. E no estadual, eu consegui êxito em prestar vestibular. Só prestei um vestibular. Fui para Belo Horizonte no final de ano. Foi interessante porque antes do vestibular eu trabalhei no comércio, né? Trabalhei no Móveis Salete como escriturário e tal. E eu fiz uma poupança, porque meus pais financeiramente não tinham como me ajudar. Eu fiz uma poupança e com os amigos conhecidos de Uberlândia, que já estudavam em Belo Horizonte, eu fui para uma república de pessoas de Uberlândia e passei o final de ano, passei Natal, Ano Novo, lá na república, preparando para o vestibular, que era em janeiro. Prestei o vestibular, consegui o êxito e fiquei em Belo Horizonte. E aí vem um fato, né, já que a gente está proseando, vem um fato que eu não tinha a menor condição de permanecer em Belo Horizonte, condição financeira. E os meus amigos, meus colegas de república, tinham ciência disso. E tinha um professor de geometria descritiva que era dono do cursinho Pitágoras, lá em Belo Horizonte. E me cantaram a bola que ele era dono de cursinho e que ele poderia me ajudar. Eu abordei, falei da minha situação, da minha condição de vida e financeira, falei, estou aqui em Belo Horizonte teimoso e eu não tenho como sobreviver. Meus pais não têm condição de me mandar nem 10 reais, 10 cruzeiros, sei lá, para mim sobreviver aqui.
estudei com bolsa de alimentação da UFMG, mas você tem uma série de outras despesas de sobrevivência. E ele conseguiu para mim aulas, para me dar aula na Faculdade Municipal de Belo Horizonte, eu calouro, careca, na escola do Parque Municipal, fui dar aula de matemática e aí depois a vida abriu as portas e consegui até adquirir um veículo com esse tipo de atividade. Lá em Belo Horizonte mesmo? Lá em Belo Horizonte. Então, a vida vai abrindo as portas e você vai conseguindo sobreviver e ir aprendendo, né, com a vida. E é uma experiência espetacular, né, que a vida me permitiu. Professor, o senhor cursou a universidade, o UFMG, o curso de Engenharia Elétrica, num período de ditadura, não é isso? Tem alguma lembrança dessa época? Tem muitas lembranças, né? A época que a gente estava em Belo Horizonte, nós éramos massa de manobra, né? Os estudantes, os acadêmicos. Acho que isso aí é mais ou menos tradição, né, Vitor Hugo? Acho que estudante ser massa de manobra é do cotidiano. Mas a gente, vez por outra, era surpreendido de correr da cavalaria, porque Belo Horizonte, na época da Revolução, e os estudantes eram a contestação que tinha ao regime, então era uma briga de gato e rato, né? E a gente vivia essas experiências. Lá em Belo Horizonte, eu tive alguns colegas que foram presos, desapareceram pelo processo daquela época e que a gente não tinha notícia. Não tivemos mais notícia, né, daqueles colegas que eram os mais participativos, né, os mais engajados, os mais exaltados. O sistema tinha informação de tudo e era complicado. E um fato interessante, no 5º ano de engenharia, eu fui com um colega que hoje participa comigo no grupo Luta pela Vida, morar em uma casa no Santa Teresa, uma casa de fundo. E nessa casa tinha 2 residências no fundo. E de frente tinha um casal que a gente tinha pouco relacionamento. Mas o proprietário do imóvel todo, ele era um espanhol, e um dia ele resolveu fazer uma comida espanhola e convidou nós e o outro casal, né, para participar dessa convivência ali. E em conversa com o casal, com o senhor, o nome dele era Celso, a gente conversando, e nós fomos surpreendidos porque ele disse que já nos conhecia, né? Falei, mas como? Aí fomos descobrir, ele era agente do DOPS. E a nossa república era vigiada 24 horas, naquela época, né? E na nossa república, nós tínhamos um colega de Uberlândia que, infelizmente, perdeu a vida na Revolução, era líder estudantil em Viçosa, mas eles faziam reuniões do grupo de contestação quando a gente vinha para Uberlândia de férias, na nossa república. E então a nossa república era uma célula... Uma célula... Comunista. Né? E aí a nossa vida era destrinchada. Então, nessa oportunidade, o Celso nos disse, falou, não, eu conheço vocês mais do que a família de vocês. Mas como, né? Não, porque eu sou agente do DOPS e tal. E o DOPS lá em Belo Horizonte era bastante efetivo. Então, tem muitas lembranças, né, de vida acadêmica, né? De correr da polícia, de esconder, de tudo isso. Essa expressão célula comunista era uma expressão que eu utilizei que era comumente usada naquela época,
tá? Pelos aparelhos governistas que realmente perseguiam os Que era estudantes. da repressão. Professor, depois de formado, onde o senhor trabalhou? Olha, também eu fui privilegiado, porque ao longo do curso, e quando professor eu insistia nesse lado, eu consegui fazer muitos estágios. A partir do segundo ano de engenharia, eu fiz estágio em todos os períodos. E no quinto ano de engenharia, eu fiz estágio na CEMIG durante o ano todo. Então, quando eu concluí o curso, felizmente, pelas oportunidades, eu recebi muitas propostas. Uma proposta inicial era de continuar na CEMIG. Recebi proposta do Mato Grosso, do Paraná, do Rio Grande do Sul. Mas o que me atraiu foi em Minas Gerais para trabalhar em Cataguases, na companhia Cataguases Leopoldina. O pessoal esteve lá, teve as entrevistas e eu me encantei pela cidade. Também estava cansado da cidade de Belo Horizonte. Recebi uma boa proposta de São Paulo, né, que era para mim trabalhar em São Paulo, depois de ir para Porto Ferreira. E a companhia aqui em Uberlândia era a Companhia Prada de Energia, que era dessa empresa de São Paulo. Eles tinham Uberlândia, Porto Ferreira e Ponta Grossa. E eu fiz estágio nos 3 lugares. E eles queriam que eu permanecesse em São Paulo por 2 anos, depois eu iria para Porto Ferreira comandar a companhia lá. Quando eu falei em termos de salário, ele falou, não, você não se preocupa com isso, que a gente vai ver quanto que é o salário médio dessa oportunidade sua e a gente paga um pouco mais. O pessoal ficou interessado. Mas eu fui em Cataguases e me encantei pela cidade, pela empresa, e acabei aceitando o convite em Cataguases. E trabalhei em Cataguases um ano e pouco. Foi quando eu vim passar férias em Uberlândia. E o professor Pepe, da Faculdade de Engenharia, ele era diretor, tinha sido criado um curso de engenharia elétrica e não havia professores, não havia profissionais de engenharia elétrica. E o professor Pepe se empenhou para que eu, como uberlandense, assumisse o desafio de ajudar na construção da engenharia elétrica. A engenharia elétrica foi criada e adquiriu um ônibus com 42 lugares para ir para Belo Horizonte levar os alunos para assistir aula. Por quê? Porque o pessoal tinha consciência que não havia docentes aqui. Mas, felizmente, não foi preciso disso. Por quê? Eu vim, depois veio o professor Valdomiro e veio um conjunto de outros professores. Vinham professores de Goiânia, vinha um professor de Uberaba, e acabou que a primeira turma foi conduzida dessa forma, precariamente, com toda necessidade. Mas, ao término da primeira turma, eu era chefe de departamento, ainda não existia a universidade, e eu levei ao diretor, nessa época, quem coordenava tudo era o professor Antonino, levei a ele uma proposta de contratar 12 recém-formados para mandar 6 para fazer pós-graduação e 6 para ficar dando aula. Ele concordou com a ideia e nós conseguimos contratar 8 dos 12 que a gente ofereceu a oportunidade, a gente conseguiu contratar 8. Mandamos para fazer pós-graduação a metade ficou dando aula, depois inverteu e foi, e aí que começou o curso de engenharia elétrica com a solidez que ele tem hoje. O curso de engenharia elétrica, junto com a engenharia mecânica, apesar da engenharia mecânica ser bem mais antigo que a engenharia elétrica, foram os 2 primeiros cursos que tiveram pós-graduação na UFO. A engenharia elétrica de mestrado e engenharia mecânica de mestrado. E os 2 primeiros doutorados da UFO. E a engenharia elétrica foi o primeiro doutorado do interior de Minas Gerais. Então,
Daqui a pouquinho a gente vai Começou voltar. bem. Tem essas histórias do professor Renato Pereira com a engenharia elétrica, e aí a coisa vai se tornando UFO. A gente volta já com Bora Prosear, prosa boa. Bora prosear, vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Bora prosear, tá de volta. Tá bom o papo, hein? Professor Renato Pereira, professor aposentado da UFO. Ele tem história, hein? É, aposentado, mas assim, peronomútil, né? E vamos lá, estamos no curso de engenharia elétrica que está sendo estruturado, não era isso na época, professor? Professor, mas antes uma curiosidade. O senhor ficou quando o senhor veio para Uberlândia? Em que ano? Eu vim para Uberlândia no final de 73, de volta, né? Porque eu fui para Belo Horizonte, fiz curso de engenharia e depois fui para Cataguases. E aí eu vim para Uberlândia no final de 73, né? Eu já tinha me casado, né? Eu casei em maio de 73 e aí entrei na faculdade de engenharia. Quando na faculdade de engenharia, naquela época, ela não existia curso de engenharia elétrica, né? Existia um conjunto de muito boas intenções de criar um curso de engenharia elétrica, mas não tinha currículo, não tinha docentes. O professor Rezec Andraus era um professor que coordenava toda a área, mas uma pessoa idosa, com mais de 80 anos, com as dificuldades naturais da vida, e não tinha nenhum laboratório, e a engenharia elétrica precisava de ser construída. E a primeira turma tinha um currículo aprovado que não tinha muito a ver com engenharia elétrica. Então, eu tive a oportunidade de sentar com a administração da Faculdade de Engenharia na época e a delinear um novo currículo. E aí os alunos da primeira turma teve muitas disciplinas que eles não tiveram valor para eles no currículo, porque não tinha a ver com engenharia elétrica e eles foram sobrecarregados com outras disciplinas. Mas, felizmente, nós conseguimos. A turma era muito boa, né? A turma o vestibular de Uberlândia, toda a vida foi muito exigente e os alunos eram de muito boa qualidade. E eles superaram e hoje são profissionais, né? Aqueles que ficaram na docência realizados, com mestrados, doutorados, pós-doutorados, e aqueles que não ficaram na docência também se deram muito bem na vida profissional. Mas aquele começo, né? E aí veio toda. Você tinha que dar aula teórica de laboratório, montar laboratório, comprar equipamentos e fazer todo o processo. Contratar gente para técnicos de laboratório e tudo mais. Mas, felizmente, deu certo. Professor, agora
dando um pulinho aí nos anos, de 92 a 95, né, enquanto o professor Nestor Barbosa era reitor, o senhor foi diretor de obras, não é? O que o senhor lembra dessa época? Quando a UFO, só um adendo, quando a UFO tinha um departamento de obras, né? Tinha os encarregados. O convite para a diretoria de obras aconteceu pelo professor Nestor, pelo professor Ribeiro, pela professora Marlene Colessante, né? A professora Marlene era chefe de gabinete. O professor Ribeiro era o vice-reitor. E o professor Nestor tinha tido um processo de eleição bastante dramático e traumático. Né? O professor Nestor foi eleito e não tomou posse. Né? Aquele período de transição, Fernando Collor. De todo o processo. Né? E aí, eu já envolvido na administração, já tinha tido experiências nas atividades administrativas, e o professor Nestor resolveu fazer o convite. Primeiro ele me sondou para a possibilidade de convidar e não receber um não, porque fica, não é positivo. O professor Ribeiro conversou comigo, eu disse que não havia nenhuma dificuldade de trabalhar, porque o trabalho é institucional. E ele me nomeou como diretor de obras num período que a universidade era muito pujante. A universidade estava em plena expansão. Né? A universidade tinha, de fato, se transformado em universidade, porque até então era um conjunto de faculdades, porque a criação da universidade ela foi feita mesmo com uma imposição, porque tinha a Faculdade de Engenharia Federal, Faculdade Federal de Engenharia, que tinha o curso de Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, criados na mesma época, curso de Engenharia Mecânica e curso de Engenharia Química. E era federal. Então, nós da engenharia éramos privilegiados, né, à época. Mas tinha Faculdade de Economia, Faculdade de Filosofia, Faculdade de Artes, Faculdade de Veterinária, que funcionava em Tupaciguara, Faculdade de Educação Física, e Faculdade de Direito, e resolver transformar esse conjunto numa universidade. Então, até que isso criou corpo de universidade, foi um tempo. Né? E quando o professor Nestor assumiu, já tinha uma característica de universidade. E o professor Nestor foi muito arrojado, e ele queria construir para dar vazão às necessidades da universidade. E quando ele me fez o convite, eu disse a ele que, na presença do professor Ribeiro e da professora Marlene, como eu, para a diretoria de obras, eu não sou engenheiro civil. Eu não estou naquela administração. Como que eu vou? Ele falou, não, mas pelo seu conhecimento de universidade, nós queremos contar com você na equipe. E eu participei com prazer, com dedicação, durante todo o mandato do professor Nestor. E aí, no final do mandato do professor Nestor, não foi do final do mandato do professor Gladstone, que veio na sequência, que eu fui pró-reitor de planejamento, e que aí eu me aventurei a ser candidato a reitor. Que coisa terrível, né? Não devia ter feito. Por que, professor, não devia ter feito? Olha, o processo político, ele é um processo político, né? E apesar do meu envolvimento em todas as gestões, eu tive a felicidade de trabalhar com todos os reitores, né? Desde o professor Ataúfo, o professor Gladys, o professor Antonino, trabalhei com todos, mas numa atividade técnica, né? Quando eu fui pró-reitor de planejamento, eu supus que eu tinha
uma contribuição a mais a dar para a universidade, dado a minha experiência e o conhecimento daquele momento da Universidade Brasileira. Porque, como pró-reitor de planejamento, eu participei da definição do modelo de distribuição de recursos financeiros no MEC, que existe até hoje. Foi criado por nós naquela época. Então eu tive a pretensão de falar, bom, se eu estou nesse nível, eu posso... Tinha relacionamento, tinha acesso aos ministérios e tudo mais. Então, tecnicamente, eu me achava uma pessoa competente para contribuir. Mas o processo político ele é cheio de outras nuances, né? E que eu não tenho o perfil para transitar nesse meio. Politicamente. Né? Politicamente falando. Mas o professor Arquimedes foi vitorioso e teve uma boa gestão. E eu trabalhei como diretor da faculdade na época que ele foi o reitor. Acabei contribuindo de outra forma. O professor Renato teve múltiplas funções aqui. E foi um dos responsáveis pela construção desse prédio. Também, né? Na época da diretoria de obras com o professor Nestor. Né? Porque esse prédio aqui, ele tinha sido pensado para uma outra finalidade. Né? E o professor Nestor tinha uma demanda da área de comunicação, da área de cultura, para que tivesse um equipamento que desse à universidade condições de avançar nessa área. E o professor Nestor é muito sensível a essas demandas, e nós chegamos à conclusão que era mais viável concluir esse prédio, dar as características que a parte de comunicação precisava, e o professor Nestor foi feliz em tomar a decisão para que esse equipamento fosse viabilizado. Eu estava, na época, na diretoria de obras, nesse conflito aí de definições. Só para explicar quem está nos ouvindo, Vitor Hugo, o prédio a que ele se refere é onde funciona a nossa diretoria de comunicação da UFO, não é? Exatamente, é o prédio 1S da diretoria de comunicação. Agora, em 2001, professor, o senhor recebeu um título de cidadão honorário uberlandense. O que isso significou para o senhor? O que me honrou e me honra muito. Por quê? Porque eu sou uberlandense naturalmente. Eu só não tinha nascido em Uberlândia. E pelo desenvolvimento das atividades na universidade, na Faculdade de Engenharia Elétrica, um conjunto de pessoas propôs na Câmara Municipal, através de um vereador, o Carlos, que era ligado à área de ensino, e eu fui agraciado com o título de cidadão uberlandense. Fiquei muito feliz, muito honrado, né, com a designação, e hoje posso dizer, né, que eu sou uberlandense quase que natural. O Bora Prosear volta daqui a pouquinho. A gente volta com mais atividades desse executor, essa máquina de trabalhar na Universidade Federal de Uberlândia, o professor Renato Pereira. Bora Prosear vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lilinho, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Com
convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? E o programa Bora Prosear está de volta hoje com a presença do professor aposentado da Universidade Federal de Uberlândia, Renato Pereira. Agora a gente vai contar um outro capítulo da história dele, que não está dentro da universidade, mas indiretamente está, né, professor? Porque o senhor faz parte, desde 2006, do grupo Luta pela Vida, não é isso? Olha, Kiliane, 2006 a 2010... e de 2020 até julho deste ano, vice-presidente do Grupo Luta pela Vida. De 2014 a 2020, foi também presidente. Agora está diretor administrativo. E aí, professor? Uma área totalmente diferente, né? É totalmente diferente. Na verdade, a minha presença no Grupo Luta pela Vida, ela antecede o Grupo Luta pela Vida. Na década de 90, o professor Clóvis, companheiro nosso, professor da engenharia mecânica, teve a esposa acometida de câncer. E naquela época, o tratamento de câncer era muito mais precário do que hoje. A moléstia da esposa, Cresilda, do professor Clóvis, era muito agressiva. E a quimioterapia, ela exigia recursos financeiros que o professor Clóvis não tinha. E nós, das engenharias, resolvemos nos mobilizar e fazer uma vaquinha, e a gente depositava na conta do professor Clóvis, sem que ele soubesse, um dinheiro para fazer face à aquisição de medicamentos. E, infelizmente, o professor Clóvis perdeu a esposa com câncer, mas houve naquele momento o conhecimento do que é o câncer, né? Qual o impacto que o câncer provoca. E o que era o tratamento de câncer em Uberlândia, de forma precária. O tratamento de câncer feito no Hospital de Clínicas, numa casa alugada pela universidade, lá na Avenida Maranhão, em que os pacientes não tinham na menor condição de tratamento. E nós, envolvidos naquela causa, resolvemos fazer alguma coisa. Começamos a criar condições para aqueles pacientes em tratamento de ter uma melhora durante o momento de tratamento. De que forma? Comprando lanche, porque a pessoa ia fazer tratamento de câncer com fome. Então a gente passava na padaria, comprava biscoito, rosca, bolo, e levava guaraná, né, e levava para acolher aqueles pacientes. Isso foi durante um tempo, mas foi aglutinando, a ideia era boa, foram aglutinando pessoas vinculadas, a grande maioria, à universidade. E daí surgiu a ideia de fazer alguma coisa mais expressiva para o paciente com câncer. Essa alguma coisa mais expressiva surgiu inicialmente de se construir um hospital do câncer. E nós éramos vinculados à universidade. Então nós tínhamos acesso à administração da universidade. Procuramos a administração da universidade para, em parceria com a universidade, a gente poder trabalhar. A universidade cedeu o terreno e nós fomos à luta, né? Inicialmente, o Grupo Luta pela Vida não tinha CNPJ, a gente conseguia doações e depositava numa parceria com a FAEPO. A FAEPO, então, foi inicialmente uma parceira de primeira hora. A gente fazia todo o processo financeiro através da FAEPO e a gente conseguiu uma solidariedade da sociedade uberlandesa nesse propósito. E conseguimos em 2000, em 96, a gente conseguiu o CNPJ do grupo, e em 2000 nós entregamos o primeiro andar do Hospital do Câncer.
uma área da ordem de 900 metros quadrados. A casa alugada era da ordem de 120 metros quadrados. Nós passamos de 120 para 900. Achava que era um must, era o melhor, e não era. Nós tínhamos feito um projeto para 10 mil metros quadrados do Hospital do Câncer. Pagamos o projeto e começamos a construir, entregamos o primeiro andar. Hoje o Hospital do Câncer tem 11 mil metros quadrados de construção. Tudo que está dentro do Hospital do Câncer, em termos de equipamento, em termos de estrutura física, tudo foi a sociedade que colocou através do Grupo Luta pela Vida. Então é uma história que nos honra muito ter participado, ter feito parte, porque é uma história muito bonita que toda a sociedade contribuiu. Inicialmente a sociedade de Uberlândia, e hoje, né, o Hospital do Câncer tem um apoio de mais de 20 cidades no entorno de Uberlândia, que mantém uma qualidade de tratamento de câncer diferenciada, apesar de ser um hospital público, um hospital do SUS. Ele é um hospital da universidade, tudo que está lá dentro, que conquistado através do Grupo Luta pela Vida, foi doado para a universidade, os equipamentos, acelerador linear. Nós temos lá só de médicos, às custas do Grupo Luta pela Vida, mais de 60 profissionais, de técnicos administrativos, mais de 70, e hoje o Hospital de Clínicas, administrado pela EBSER, que é uma grande parceira, tanto da universidade como do Grupo Luta pela Vida, permite que a gente tenha um tratamento de câncer no interior de Minas Gerais, com 3 aceleradores, chamando a atenção que tem estado brasileiro que não tem no hospital público nenhum acelerador. Uberlândia tem 3, conquistado pela sociedade, colocou lá. Então é uma fase importante que eu tenho um prazer muito grande de ter feito parte, de ainda fazer parte dessas conquistas. O senhor tem ideia, professor, de quantas cidades e quantas pessoas já passaram pelo Hospital do Câncer? Eu vou te dar alguns números para você ter uma noção e para os telespectadores entenderem. Em 2023, o Hospital do Câncer de Uberlândia tratou 6.800 pacientes ao longo do ano. Em 2024, esse número virou 9.000 pacientes ao longo do ano. Em 2025, nós vamos fechar um ano com 12.600 pacientes em tratamento. Em 2025. Consequentemente, em 2026, nessa média de crescimento... Vamos a 15, 16 pelo crescimento exponencial. Então, o crescimento ele é incrível. E o que sugere a razão desse crescimento? Primeiro, o ritmo de vida, né, de toda a sociedade, que é uma coisa, vamos dizer, quase que desumana. Segundo lugar, que a sociedade ela está envelhecendo, né? Quando meu pai fez 40 anos, ele me chamou e falou que estava, para ele, era um final de vida. Ele veio falecer com 82 anos. Mas nos 40 anos, na geração dele, era muito velho. Hoje a gente tem, né, eu estou com 79, me considero um jovem, né? Então, nós estamos envelhecendo e, embora a gente tenha, no meu caso particular e muitos da minha geração, tenha qualidade de vida, mas eu tenho colegas da universidade que não gozam dessa mesma qualidade de vida. E o Dr. Rogério, que é um dos precursores, né, do Grupo Luta pela Vida, ele diz o seguinte, se você vai viver muito, você vai ter câncer. É uma moléstia que está muito ligada ao envelhecimento de células
né? Então, a ciência ainda não resolveu esse lado, né, de ligar o envelhecimento com o câncer. Esse é um desafio importante. E, consequentemente, como a população envelhece, o número de casos de câncer aumenta, né? Então, é um trabalho que a gente tem tido, né? A solidariedade da sociedade, o Grupo Luta pela Vida, tem hoje um apoio da sociedade para vocês entenderem em números. Nós temos uma base de dados de mais de 180 mil pessoas físicas que contribuem, já contribuíram ou ainda continuarão a contribuir, de pessoas físicas. Nós temos 4.500 empresas. Desse total, nós temos 50 mil pessoas que contribuem mensalmente. Nós temos 50 mil doações mensais de pessoa física e temos da ordem de 400 empresas, além de todos os eventos. Por falar em evento, se você me permite, né, no dia 11 de dezembro, antes disso, no próximo domingo, dia 7, né, nós vamos ter aqui na represa do Pau Furado ali, nadando por uma causa, que é um profissional que está fazendo o evento com a renda revertida para o paciente com câncer. No dia 11, nós vamos ter um jantar lá no Diamond Place, que o pessoal organizou lá, com renda revertida integralmente para o paciente com câncer. No dia 13, nós vamos ter um mutirão lá no Hospital do Câncer e o lançamento de uma unidade móvel do Grupo Luta pela Vida de câncer de pele. Então, das 7 horas da manhã até as 7 da noite, com 100 até as 15 horas, nós vamos ter um mutirão para atender pacientes com câncer de pele. No dia 14, nós vamos ter no Camaru, por uma iniciativa de uma empresa, que me fugiu o nome da empresa, mas vamos ter um leilão para o Hospital do Câncer. Então, a sociedade ela é muito generosa, né? Essas iniciativas de eventos, elas propiciam ao paciente com câncer aquilo que o Estado não consegue. Porque o Hospital do Câncer de Uberlândia é um hospital SUS. Mas quando você vai no Hospital de Clínicas, no Hospital do Câncer, se vocês não tiveram oportunidade, eu deixo aqui o convite àqueles que quiserem conhecer, é diferente o Hospital do Câncer. Por quê? Nós temos lá 450 voluntários, são 450 pessoas que pelo menos 4 horas por semana estão lá acolhendo o paciente com câncer, de forma voluntária. Nós temos da ordem de 300 colaboradores que trabalham na estrutura para viabilizar isso. Nós temos o atendimento de 27 cidades no entorno de Uberlândia, no Hospital do Câncer, dos quais 14 cidades nós temos núcleos de voluntários que cuidam dos seus pacientes vinculados ao Hospital do Câncer. Então, o Hospital do Câncer é hoje uma conquista não do Grupo Luta pela Vida, é uma conquista de toda a sociedade, porque é um diferencial que realmente quem conhece fica encantado pelo que a sociedade propicia, né? Porque é um trabalho de várias mãos. Professor, só para a gente encerrar esse bloco rapidinho, quem quiser participar do Grupo Luta pela Vida como voluntário, como deve fazer? Até porque muita gente não sabe o caminho, né? Nós temos o site, né? Grupo Luta pela Vida.org.br, ou temos hospitaldocâncer.org.br, ou nós temos 0800 340
2062. Então, qualquer desses acessos tem todas as informações. Para participar como voluntário, a pessoa se inscreve. Felizmente, a gente tem filas de pessoas que querem participar como voluntários. Uma vez chamado, a pessoa passa por um treinamento que a gente faz questão que exista para a pessoa entender o que é ser voluntário, como é o trabalho voluntário na área de saúde, como é o trabalho voluntário na área da oncologia, né? Então, esses voluntários, nós temos dentro do hospital 27 equipes. Nós temos equipe de lanche, nós temos equipe de acolhimento religioso, todas as religiões, tá? Nós temos 27 equipes que fazem, tem um pessoal que faz curativo, tem todo um conjunto de voluntários, que é o maior patrimônio do Hospital do Câncer, né? Falar em recursos financeiros, em área física, isso é possível, mas o recurso humano, o trabalho voluntário, esse é realmente da gente admirar e ficar feliz de poder contar. Bora Prosear volta daqui a pouquinho com o professor Renato Pereira. Aí a gente vai falar de família, de hobbies. Aguarde um minutinho. Bora Prosear, volta já. Bora Prosear vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lilinho, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Estamos de volta com Bora Prosear. Prosa boa. Com o professor Renato Pereira. A prosa está muito boa. Né, Eliane? Olha, eu estou surpresa aqui, até porque o professor tem várias vertentes, né? Universidade, Grupo Luta pela Vida, né? Não parou. Foi muito interessante. Agora a gente vai partir para um outro tema que para ele também, é claro, é extremamente especial. Ele vai tirar de letra. Sim, porque a gente vai falar um pouquinho da sua vida pessoal. O que o professor Renato, professor aposentado, hoje que faz parte do Grupo Luta pela Vida, também faz nas horas de folga? Pois é, desde o início, eu movimento muito, né? E meu esporte preferido sempre foi o futebol, né? Mas eu gosto de todos os esportes. Eu assisto tênis, eu assisto vôlei, basquete. Eu sou um desportista por natureza, né? Tenho uma predileção e gasto muito tempo apreciando, né, vários campeonatos de futebol, a NBA, tênis. Então, já tive a oportunidade de ver o Federer jogar tênis. Então, é uma alegria a gente poder ter essas realizações. Tenho uma filha que mora em São Paulo, que me dá muito apoio, né, nesse tipo de gosto que eu tenho. Eu já tive a oportunidade de assistir em Roma
Roma e Inter de Milão, então já tive a oportunidade de assistir em Portugal o jogo do Benfica. Então isso aí me dá uma satisfação, uma realização, porque a gente conhece novas praças, novos hábitos, novas culturas, novas realizações que nos traz muita satisfação, né? E eu, além da família, eu sou muito caseiro, né? Eu adoro minha família, minha esposa, eu tenho 3 filhos, tenho 6 netos, né? Tenho netos estudando na universidade, tem neta neta e neto querendo fazer parte da universidade como acadêmico, e a gente vai vivendo essa vida familiar. E fora da atividade familiar, eu ainda gosto de praticar um futebol, né? E quando a gente tem amigo, não morre pagão, né? Porque no início, quando eu participava de futebol pela vontade, pela qualidade, pelo desejo, a gente era convidado muito para participar. Depois você vai ficando mais experiente, né? Aí é pela amizade, né? E na amizade a gente tem os grupos, os colegas que gostam da gente e nos convidam para participar. Ontem mesmo eu tive a felicidade de estar lá no Cajubá, participando com uma roda de amigos de um futebol muito agradável, que deixa a gente muito feliz assim de poder conviver. E isso é uma qualidade de vida que eu prezo muito, né? Então, é uma atividade que vamos ver até quando. Com tantas atividades, o professor chega a sentir falta daquele tempo que dava aula? Olha, é claro que dá um sentimento, né, de uma saudade, né, daquele tempo da convivência. O professor, ele tem uma vantagem sensacional. O seu público não envelhece, né? Todo ano você tem aquele público na mesma idade. E você tem uma energia que é alguma coisa que não existe de outra forma. Porque a juventude, ela quer mudar o mundo, ela quer criar, ela quer ser presença, ela quer ser realidade dentro de um contexto. E o professor vive tudo isso. Então, esse lado da convivência acadêmica, né, a convivência com o jovem, né, nessa faixa, e me lembrando, né, quando eu vim para Uberlândia, cabeludo, barbudo, né, quase que recém-formado, e que a gente lembra daquele espírito, né, de querer transformar o mundo, e a gente, como professor universitário, a gente vive muito isso, sabe, Vitor Hugo? Então é um momento que não tem substituto, né? É uma energia que a gente consegue e que a gente vive de forma muito intensa. E eu, ao longo da minha vida acadêmica, eu tive a felicidade de ser homenageado por várias turmas, né? Então, se você vai lá na Faculdade de Engenharia Elétrica, tem placas do professor Renato lá espalhada, e isso me orgulha muito. Por quê? Porque representa uma convivência muito, muito ativa, com muita energia. Isso não tem jeito de não ter saudade, né? Professor, o senhor chegou a se preparar para a aposentadoria? Eu sempre pensei na hipótese de um dia me aposentar, mas não faz parte do meu projeto a inatividade, né? Eu tenho um sítio, como eu disse, eu tenho atividades no sítio que me dão prazer, e eu tenho atividades de voluntário, né, a parte social. Eu, antes de ter atividades mais intensas no grupo,
eu tinha o envolvimento na igreja. Então, eu tenho, pela minha natureza, uma continuidade em me manter ativo, né? Eu acho que o ser humano precisa disso, né? Os colegas que eu convivo e que convivi, em que se preocupou em se aposentar para deixar de trabalhar, não foi a melhor solução, né? As experiências, as oportunidades que eu vivi, eu posso dar como depoimento. Eu estive numa visita na reitoria no ano passado e encontrei um colega lá da medicina, mais ou menos contemporâneo. A gente jogou futebol muito lá na Azufub, e ele estava me dizendo, ele como médico, dizendo das dificuldades de colegas nossos em termos de decisão de aposentadoria, que não foram boas, né? Em termos de mobilidade, em termos de qualidade de vida, em termos de viver, né? Então, eu tenho comigo que aposentei, continuei depois de aposentado na universidade como voluntário, exatamente dentro desse princípio, e até hoje eu levanto de manhã com satisfação de levantar e de desenvolver e de contribuir com alguma coisa. E o Grupo Luta pela Vida me permitiu e me permite hoje ter essa realidade, né? Eu tenho um envolvimento bastante intenso no Grupo Luta pela Vida, e com os colegas de lá a gente consegue desenvolver, e isso me absorve bastante, com prazer, né? Com vontade de sair da cama e de servir a sociedade. Professor, aquele menino tijucano, lá de Tuiutaba, teria ideia do que o Renato Pereira seria hoje? Não. Eu não, desculpe a emoção, mas eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele me concede. É isso aí, professor. Professor, muito obrigado. Foi um grande prazer. Eu, como um técnico administrativo da UFO, das antigas, é sempre um grande prazer falar com o senhor, porque, como eu disse aqui para a Josi, para a Eliane, o senhor é uma das pessoas mais benquistas, mais citadas quando a gente fala em Universidade Federal de Uberlândia. Obrigado. E foi um grande prazer falar com o senhor. O senhor pode se dirigir a essa comunidade, porque esse programa é para ela, para técnicos, técnicas, professores, professoras, alunos, alunos, terceirizados, terceirizadas. Eu fico muito feliz, né? Quando a Josi fez o contato através da Isabela, eu não tinha a menor ideia do que eu iria passar aqui. Quer dizer, a gente é convidado para várias atividades, tanto do grupo, Poder Público Municipal e tal, não tinha ideia. Quero agradecer, cumprimentar pelo programa. Tive a alegria aqui de viver emoções importantes, de relembrar fatos importantes. Vou guardar esse vídeo, vou mostrar para a minha família, para os meus netos, com muito orgulho, né? E dizer que a minha vida foi pautada desde o princípio, quando eu me envolvi com a universidade, quando eu vim para a universidade. Eu era tempo parcial na universidade, porque eu era engenheiro, exercia a função de engenheiro e que consegui fazer algumas coisas. Mas a vida na universidade me ensinou muito em servir a sociedade, né? Eu acho que a universidade, ela, assim como todo ente público, ela tem uma função que é intransferível, que é de servir o público. E eu, desde o princípio, entendi muito esse lado, né, de estar a serviço do público e, como eu disse,
Deus me permitiu, ao longo da vida, aprender a fazer as coisas nesse sentido. E eu me sinto uma pessoa privilegiada, uma pessoa realizada pelo que Deus me permitiu, pelas portas que foram abertas na minha profissão, dentro da universidade, na minha família. Eu tenho uma família maravilhosa, sou realizado, né, no casamento, com minha esposa maravilhosa. Então, parabéns pelo programa, parabéns pela ideia, né? A universidade merece, a Universidade Federal de Uberlândia é uma conquista da sociedade de Uberlândia, né? E eu acho que esse tipo de lembrança, né, das pessoas que tiveram oportunidade de contribuir, né, de uma forma ou de outra, ela constrói, né, ela marca, né? Se você não tem história, você não tem futuro, né? Então é fundamental que a gente reconheça, e parabéns para vocês, e muito obrigado por ter sido parte desse projeto de vocês. Muito obrigado mesmo. Obrigada, professor. Obrigada, Vitor Hugo, pela companhia. Obrigada, Josiele. Lembrando que o Bora Prosear volta na quinta-feira, às 20h, pela FM Universitária e também pelo nosso canal do YouTube. Até lá. Até lá. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 20h, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube.